Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Órgão internacional estuda implementar expulsão temporária para jogadores que reclamarem da arbitragem. Torcedores do Flamengo pedem a Marcos Braz a contratação do Gustavo Scarpa, dando um chapéu no Galo. Confirmado com uma condição. Defensor escolhe o Flamengo e Braz faz um pedido para assinar a sua contratação. Flamengo planeja acertar reforço do Atlético Paranaense para 2024. Essas outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A International Board, o órgão responsável por cuidar das regras do futebol, estuda a possibilidade de implementar a expulsão temporária de jogadores que reclamarem com a arbitragem. O intuito da regra seria diminuir a agressividade e as reivindicações de atletas com os juízes. De acordo com o jornal The Times, o tema será abordado durante reuniões da IFAB, que busca encontrar alternativas para preservar os árbitros. A remoção de campo por 10 minutos seria uma opção, além dos cartões amarelo e vermelho já existentes, informou o jornal britânico nesta quarta-feira. Tal medida já teria sido testada em competições de base na Inglaterra desde 2019 e, inclusive, agradado os envolvidos. Os jogadores, eles podem não se preocupar tanto em receber um cartão amarelo por dizerem algo inapropriado ao juiz, mas pode fazer uma grande diferença se eles souberem que isso significa parte do jogo fora de campo. De acordo com a IFAB, existe a preocupação de que a função de árbitro fique desprestigiada no futebol. Isso porque alguns juízes, principalmente os mais novos, têm relatado sentir medo de sofrer agressões físicas ou verbais e o órgão busca encontrar maneiras de resolver essa situação. Juntamente com a medida, outra sugestão é restringir quem pode falar com o árbitro durante o jogo, regra espelhada no rugby. A ideia é permitir que apenas os capitães se comuniquem com os juízes das partidas, transmitindo reclamações e orientações para o restante da equipe. Aí eu te pergunto, você gostou dessa inovação do futebol? Você acha que vai dar certo? Coloca aí. A dupla Fla-Flu vai seguir com a gestão do estádio do Maracanã e do Maracanãzinho em 2024. Nessa quinta-feira, a Secretaria do Estado da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro homologou a proposta vencedora. Os dois clubes pagarão R$ 234 mil mensais, valor acima do pedido mínimo de R$ 211 mil feito pelo governo do Rio de Janeiro, no chamamento público em outubro desse ano. Flamengo e Fluminense concorreram sozinhos, já que o Vasco e a Arena 360, que gere o estádio Mané Garrincha em Brasília, desistiram de concorrer pela gestão no próximo ano. Assim, a dupla permanece na administração do maior do mundo pelo próximo ano e até que haja um vencedor pela licitação. As propostas devem ser entregues ao governo do estado até o dia 7 de dezembro. A disputa pela gestão do próximo ano foi alvo de polêmicas nos bastidores. De um lado, o Vasco, que desistiu da concorrência, criticou os termos do chamamento público, alegando que não havia isonomia no processo, o que impedia a participação de outros clubes, a não ser a do Flamengo e do Fluminense. O Vasco chegou a pedir a impugnação do edital do chamamento público, o que foi negado veementemente pelo governo do estado do Rio de Janeiro. A diretoria vascaína vai focar os seus esforços na participação da licitação definitiva de 2024. Por outro lado, a dupla Fla-Flu criticou a postura do Vasco, chamou os argumentos do rival de fantasiosos e afirmou que o Vasco tentou tumultuar a permissão de concessão. Manchete: Flamengo planeja acertar reforço do Atlético Paranaense. Segundo informações do setorista Bruno Lemos, do portal S1 Live, um nome interessa bastante para a comissão técnica, é do zagueiro Lucas Walter, do Goiás. Apesar do Esmeraldino estar no Z4 do Brasileiro, Walter é titular absoluto da equipe e impressiona em várias estatísticas.
Ele possui uma média de desarme por jogo de 1,3 no Brasileirão e 5 bolas recuperadas pelo site SofaScore. Walter foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para 2 amistosos contra o Marrocos pela Seleção Olímpica Brasileira no mês passado. Aos 23 anos, ele está emprestado pelo Atlético Paranaense ao Goiás até o final desse brasileiro. De acordo com o S1 Live, o Flamengo só deve se movimentar em busca de um possível acordo com Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Atlético Paranaense, depois do término do brasileiro. Vale destacar que o Goiás já tentou comprar o Lucas Walter, mas o Atlético Paranaense recusou. O vínculo do empréstimo do zagueiro vai até o final de 2023 com o Goiás e com o Furacão ele se encerra em dezembro de 2024. Aí eu te pergunto, o Lucas Walter é um bom nome para reforçar o Flamengo em 2024? Coloca aí. Uma das grandes joias do Flamengo, Matheus Gonçalves, está emprestado ao Bragantino e pode ser adversário do Flamengo no próximo dia 23 no Maracanã. Para tê-lo em campo, porém, o clube de Bragança Paulista vai ter que pagar uma salgada multa de R$2 milhões. Matheus Gonçalves, de 18 anos, teve o seu contrato com o Flamengo estendido até 2027, no ato do empréstimo com o Bragantino em julho. Ele tem 11 jogos pelo Massa Bruta e uma assistência. Ele foi titular 4 vezes e, embora seja reserva na equipe do Pedro Caixinha, ele vem agradando muito. No último domingo, no empate de 2-2 com o Botafogo, o Caixinha não o utilizou. Pelo Flamengo, Gonçalves soma 16 partidas como profissional e com 2 gols marcados. Ele foi emprestado ao Bragantino no 3º mês do Jorge Sampaoli à frente do Flamengo. O argentino não o utilizava, mas disse que a transferência foi uma decisão do clube após ser questionado numa entrevista coletiva. Nos últimos dias, surgiu a informação de que o Al Hilal da Arábia Saudita tinha a intenção de contratar o zagueirão Léo Pereira. O clube saudita é comandado pelo Jorge Jesus e foi ele que pediu aí o Léo Pereira na época que comandava o Flamengo. Agora, o Jorge Jesus indicou novamente o seu pupilo para o Al Hilal. De acordo com o GE.com, o rubro-negro já deixou ciente ao staff do jogador que não vai abrir mão dele facilmente para 2024, ou seja, o Léo só vai sair da Gávea caso o mais querido receba alguma proposta que o agrade. O Al Hilal havia feito uma oferta de até 17 milhões de euros, cerca de 83 milhões de reais na cotação atual, para convencer o Flamengo a vender o seu titular. Por enquanto, o presidente Rodolfo Landim ainda não recebeu papel nenhum timbrado. O Léo Pereira já foi campeão de 8 títulos desde que chegou ao Flamengo, em 2020. Lembrando que o Flamengo pagou 7 milhões de euros ao Atlético Paranaense em janeiro de 2020. O Léo Pereira tem 27 anos, 1,89 de altura, é canhoto, tem contrato com o Flamengo até 31/12/2027 e o seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 4 milhões de euros. Aí eu te pergunto, se o Al Hilal chegar com essa grana toda aqui, você acha que o Flamengo deve vender o Léo Pereira? Coloca aí! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, vamos lá me dar essa moral, pô, me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, muito obrigado. O meia Gustavo Scarpa não deslanchou no futebol europeu e negociou uma volta ao Brasil para jogar no Atlético Mineiro. Mas a negociação não se concretizou, como informou o portal Gol Brasil e a Rádio Itatiaia. De acordo aí com esses veículos, o Galo preparava uma oferta de 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais na cotação atual, mas acabou desistindo do negócio por causa do posicionamento do meia. O Gustavo Scarpa avisou que vai cumprir o contrato na Grécia, onde tem vínculo com o Olympiacos até junho do ano que vem. Essa informação agitou demais a torcida do Flamengo nas redes sociais. A nação está pedindo para o Marcos Braz aplicar um sonoro chapéu no Galo e assinar com o Gustavo Scarpa. Os flamenguistas acreditam que seria um ótimo negócio para a equipe carioca. Muitos torcedores do Flamengo consideram o Scarpa um jogador tático que poderia exercer várias funções no campo. Vale lembrar que no Palmeiras ele chegou a jogar até de lateral esquerdo.
O Gustavo Scarpa se transferiu em janeiro para o Nottingham Forest da Inglaterra, mas fez poucas partidas e foi emprestado ao Olympiacos da Grécia em agosto desse ano. Ele tem contrato com o time da Premier League até junho de 2026. Apesar do desejo da torcida do Flamengo de contar com o meia de 29 anos, o Mengão até o momento não sinalizou interesse pelo jogador. O Scarpa tem 29 anos, completa 30 em janeiro de 2024, tem 1,77 de altura, é meia ofensivo canhoto, tem contrato com o Olympiacos da Grécia até 30 de 6 de 2024 e o seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 8 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha mesmo uma boa vinda do Gustavo Scarpa para o Flamengo? Coloca aí. Manchete, confirmado com uma condição. Defensor escolhe o Flamengo e Braz faz pedido para assinar a sua contratação. As prioridades do Flamengo já foram traçadas. Porém, além dos escolhidos da direção rubro-negra, jogadores que também foram oferecidos, e o jornalista Bruno Castanha trouxe uma novidade destacada durante o programa Na Cara do Gol. Trata-se de Alex Sandro, lateral esquerdo que joga na Juventus da Itália. O jogador foi oferecido ao Flamengo e o vice-presidente Marcos Braz fez um pedido ao seu agente. Há 2 semanas, um intermediário ofereceu o Alex Sandro e o Wallace ao Flamengo. Porém, o Braz fez um pedido. Segura, queremos fechar com o De La Cruz primeiro, afirmou o Braz, segundo lá o repórter Castanha. Na sequência, o jornalista revelou o desejo do Alex Sandro. Na reunião, falaram para ele que o Atlético Paranaense, Grêmio e Corinthians foram alguns times que já demonstraram interesse. Entretanto, o Alex Sandro disse que deseja mesmo jogar no Flamengo e pediu, inclusive, para falar isso com o Marcos Braz. O Castanha explica quais os olhares do Mengão para o Alex Sandro. Aspas, o contrato dele com a Juventus termina em junho, mas o clube aceita liberar agora. Ou seja, ele já pode rescindir amigavelmente, mas o Flamengo ainda vai entrar em contato com ele. É um nome que está ali em stand-by e que o Tite gosta muito, pois trabalhou várias vezes com ele na seleção brasileira. Mas a direção do Flamengo tem possíveis ressalvas, como foi dito pelo jornalista. Ele tem 32 anos, mas vai fazer 33 agora, jogou algumas Copas do Mundo com o Tite. O que pesa contra ele são as muitas lesões, porque ele é um jogador que se machucou bastante durante a carreira. Aí eu te pergunto, o Alex Sandro é uma boa para o Flamengo? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, meu amigo Emiliano95. Alô, amigo Antônio Gomes. Alô, flamenguistas de Brasilinha, Goiás. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Jurandir da Tovo. Alô, flamenguistas de Foz do Iguaçu, no Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Silvinho Evaristo de Cururupu, no Maranhão. Alô, grupo de Zap Coração Rubro-Negro do Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Estou esperando vocês aqui no canal. Alô, amigo João Rodrigues. Alô, flamenguistas de Porto Velho, em Rondônia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Cizenaldo Almeida, de Itabaiana, em Sergipe. Alô, professor Nathaniel, do Jardim América, em São Luís do Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Marcos. Alô, sua filha Evelyn Nath Martins. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Clóvis Lessa, que está sempre aqui comigo com seus comentários. Parabéns pelo seu aniversário, meu querido. Muita saúde, muitos anos de vida, meu garoto. Curta bastante o seu dia, Clóvis. Parabéns, estamos juntos, guarda um pedaço desse bolo pra mim aí. Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço pra você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!